tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação. Três, dois, gravando. Olá, gravar. Olá, gravando. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, vídeo povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. E um tradoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. Já que por retrospecto só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta e não infecta e se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de consciência. Olá, meus amigos da Rádio Nova Aliança, olá, ouvinte, nesta manhã de sábado. Nós somos a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília e entramos no ar agora com o nosso programa de Justiça e Paz, como todos os sábados, acolhendo os ouvintes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, no YouTube e Facebook. Eu sou Ana Paula Barbalho, sou vice-presidente da comissão, e hoje eu tenho a alegria de receber Roberta Amanajás. Falei certo, Roberta? Falou. Ela é doutora em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora do direito achado na rua. O tema do nosso sábado de hoje, deste nosso encontro, é uma continuidade do programa anterior, em uma certa medida, porque nós estamos falando do direito à terra, da luta pelo direito à terra, especialmente pelos povos e comunidades tradicionais, com ênfase nas populações indígenas. Aproximadamente 1.500 indígenas estão acampados
no Levante pela Terra, desde a última semana, na Esplanada dos Ministérios, próximo ali ao Teatro Nacional, para acompanhar as movimentações de votações no Congresso, que infelizmente vem avançando no PL 490, e também antes acompanhavam o julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi postergado para agosto. A Roberta é advogada, eu vou pedir para ela se apresentar, e a gente vai conversar hoje também um pouco sobre essa questão jurídica, esse aspecto jurídico e esses impactos nesses processos de alteração de legislação. Roberta, é com você. Oi, Ana Paula. Acertei, né? Acertou, está perfeito. Não, fala o nome. Desculpa, Ana Paula, eu quero agradecer o convite da comissão e de participar desse programa tão importante, tão emergencial, né, para o contexto que a gente está vivenciando. Obrigada pela sua presença aqui, gente. A Roberta tem uma experiência ampla com comunidades indígenas, em estudos com indígenas e também no acompanhamento dessa questão. Roberta, como que você percebe essa evolução a partir da Constituição de 1988 dos direitos dos indígenas ao território? A gente sabe que os indígenas têm uma relação muito intensa com o território, no sentido de que, para eles, são indissociáveis as formas de vida e o local onde se vive, ou seja, a forma como você vive a vida, ela tem uma relação direta com o ambiente onde você está inserido. E na Constituição de 88, a gente teve, vamos dizer assim, a consagração, essa garantia de demarcação de terras indígenas e do direito dos indígenas aos territórios. Como aconteceu a evolução a partir da Constituição de 88 e qual que é o problema dos projetos de lei que estão em tramitação agora e estão sendo discutidos no Congresso Nacional? Ana Paula, eu acho que antes de eu falar da Constituição de 1988, que é, claro, transformadora para os direitos dos povos indígenas, eu queria trazer um pouco do histórico antes da Constituição e como o Estado brasileiro se constitui e também como vem construindo a normatividade até a gente combinar nesse momento. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente resgatar, primeiro, como se deu o processo colonial, né? A gente tem um processo de colonização e de conquista, em que ele coloniza o mundo da vida, ou seja, as práticas tradicionais, nossos corpos, as formas de pensar, e também conquista os territórios. E quando esse processo, né, que tinha os nossos povos originários aqui, impôs também junto um conjunto de normas, um conjunto de normas e de estrutura de Estado que desrespeitou toda essa forma de vida que existia aqui anteriormente. E não sem luta, né? Não sem resistência dos povos indígenas, mas a gente se constitui dessa forma. Bom, durante desse período até 1988, nós vamos trazer dentro das normas brasileiras uma estratégia colonial, que é a tutela. A tutela ela vai predominar sobre os povos indígenas até a Constituição de 1988, quando vai ter o reconhecimento da diversidade, o reconhecimento de que os povos indígenas eles vão ter reconhecido sua organização social, seus costumes, línguas, tradições, enfim. Isso é uma perspectiva. Ao mesmo Roberta, tempo... deixa eu só te interromper um pouquinho, eu queria que você abordasse, mas já que você falou da tutela, acho que às vezes as pessoas não têm ideia do que é a visão de tutela sobre o indígena. Tem como você explicar um pouquinho para a gente isso? É o Estado que encara o indígena como sendo alguém que tem de ser guiado, tutelado? Você explica um pouco melhor isso? Porque às vezes a gente fala isso e para o ouvinte parece muito distante da nossa realidade, né? E acho que ainda se carrega um pouco desse pensamento colonial, até pela nossa estrutura social, a gente internaliza isso de uma forma natural, vamos colocar assim? Então, você explica para o nosso ouvinte o que seria essa tutela? Sim, claro, claro.
Mesmo não sendo antropóloga, né, vamos falar em termos de como isso se constitui em termos normativos. Por exemplo, de um jeito bem assim, com exemplos. Eu acho que um exemplo muito bom era a incapacidade, ou seja, a visão, por exemplo, de que os indígenas não eram incapazes. Isso se refletia de formas múltiplas no dia a dia, desde a possibilidade de votar das eleições, de ser votado, mas também da capacidade de práticas da vida civil, assim, que vou dar um exemplo coloquial, como contas, por exemplo, a pagar, pensando num ato urbano, né? Mas isso vai se refletir de uma forma que eu vejo muito mais grave quando a gente pensa, por exemplo, nisso, de não se reconhecer a diversidade de organização desses povos. Então, por exemplo, não era reconhecido a possibilidade própria da sua língua, quer dizer, ela era múltipla, você tinha uma congregação tanto dessa tutela, ou seja, que era essa incapacidade e essa negação dessa diversidade, com o fato de que a gente chama de integração, que é o quê? Entender que também eu vou traduzir isso, essa ideia de integração, com a ideia de que ser indígena era um estado indígena era transitório e ele estava no lugar de atraso, vamos supor assim, a ideia da tutela e da integração atuando na legislação brasileira desde o período colonial até a Constituição de 1988. E na Constituição, o que acontece? Então, aí o que a gente vai ter? Isso é uma perspectiva, que tu tinha me perguntado também a questão da terra, acho que é importante trazer. Perdão, por favor. Então, antes de eu falar da Constituição de 88, ela vai romper normativamente com essa perspectiva. Ela vai dizer que os indígenas têm direito, têm reconhecido essa forma de organização social, têm reconhecido os seus costumes, suas línguas, suas crenças e tradições. Mas ela também traz uma outra referência, que é em relação à terra, que é o quê? Ela vai dizer que os indígenas eles têm o direito direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo, eu estou lendo o artigo, a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, o que significa que, na Constituição de 88, o que não é uma inovação, eu também vou trazer para vocês isso, vai reconhecer que as terras ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas, elas são o quê? Elas são um direito originário, ou seja, ela é antecedente à própria Constituição. É reconhecer como os povos originários que estão nesta terra antes mesmo da Constituição de 88, da própria organização social, como se dá na contemporaneidade, ou seja, na atualidade. Então, os povos, nesse sentido, o que vai competir a União? O que faz a União com essa informação? Compete a ela, a União, né? A demarcação desse território. E isso se traduz como? Não só, né, a demarcação, mas também a proteção do território. Mas como é que isso se traduz? Isso se traduz dizendo que a União, portanto, tem que fazer um procedimento administrativo em que, depois de estudos, com múltiplos saberes, com múltiplos pesquisadores e profissionais, como antropólogos e de outros conhecimentos, depois desse estudo do contraditório, que é assegurado, ou seja, você tem várias etapas nesse processo administrativo, você chega a um processo de demarcação. Isso significa, portanto, dizer que compete à União exclusivamente para marcar, é um ato administrativo de reconhecer que aquela terra que era tradicionalmente ocupada de posse exclusiva e permanente dos povos indígenas, que também é dito isso na Constituição. Mas eu quero trazer também uma ressalva. Se no campo dessa questão do reconhecimento do fim da tutela você tem uma inovação, no campo da questão territorial, não é uma inovação que a posse aos povos indígenas é reconhecida. Desde 1934, ou seja,
no início do século XX, a nossa Constituição de 1934 já era reconhecido aos indígenas, a posse dos indígenas das terras que tradicionalmente ocupavam. Então, quer dizer assim, nas outras constituições a gente também tem isso, na Constituição de 1946, nós vamos ter a proteção, ou seja, e vai permanecer na Constituição de 88. Então, quer dizer, essa questão da terra, dos indígenas terem reconhecido a posse indígena, ela não é, digamos assim, uma inovação da Constituição de 88, ela já data lá da Constituição de 1934. Então, a gente sabe também que a história dos indígenas é sempre uma história de luta em relação à defesa do seu território, à manutenção do seu meio tradicional de vida, e que ao longo do tempo a gente percebe as violências que esses povos foram sofrendo para serem expulsos dos seus territórios, né? Tem algumas lideranças indígenas que têm depoimentos que mencionam que a luta dos indígenas não é de agora, a luta dos indígenas é de 500 anos. E justamente por esse processo de empurramento dos indígenas e expulsão dos seus territórios com o uso de violência, né? No início, um ímpeto mais colonizador de tentar domesticar, desculpe a palavra, mas era essa a intenção realmente, né? Porque até se percebiam como sendo não humanos nesse momento, e ele sempre resistindo, ele sempre defendendo o seu posicionamento, a sua cultura e a sua legítima forma de ver a vida, né, de viver a vida. Então, esse embate pela terra, a gente sabe que ele é muito comum e não deveria existir, mas existe, ele é tradicional nesse processo de violência contra os indígenas. E agora, com esse novo cenário político, é importante para as pessoas entenderem também por que é a força do discurso político em relação aos indígenas, né? De ir contra a demarcação das terras indígenas e dos projetos de lei que procuram mudar esse mecanismo do processo administrativo. É isso mesmo, Roberta? Como é que está funcionando? O que está principalmente, vamos dizer assim, circulando pelo Congresso Nacional, que a gente teria que ter uma atenção e teria que realmente favorecer a causa indígena nesse caso? Então, vou trazer também uma outra, acho que nesse momento, esse levante pela terra, né, vou trazer uma fala que foi de uma nota pública que a Articulação dos Povos Indígenas publicou no início do levante pela terra, em que a fala de uma das lideranças, de coordenador, né, da coordenação executiva, dissemos que voltaríamos com vida ou daríamos a nossa vida pelo nosso povo. E hoje esse dia chegou. Estamos aqui porque não temos escolha. Então, o que está o levante, o que está acontecendo no Congresso? E eu quero trazer só mais também um ponto da Constituição, porque eu acho que é importante a gente hoje falar disso, para as pessoas conectarem de que isso já é um direito assegurado, mas que, para se efetivar, os povos indígenas, exatamente como trouxeram, eles estão na rua, né? Estão para construir, para assegurar. Aliás, desde 1934 para cá, não sem luta por esse direito, para poder afirmar esse direito, né? Então, existe um artigo na Constituição de 88 também, que é um ato de disposição transitório, que dizia que em 5 anos todas as terras brasileiras deveriam estar demarcadas. Então, de 1988 a 5 anos depois seria década de 90, 93, né? Então, isso não aconteceu. Nesse sentido, segurando essa informação, não aconteceu, então o Estado brasileiro está o quê? Devendo que aconteça a demarcação. Então, parte desses conflitos que a gente percebe, que tu reconheceste, ele se dá por uma morosidade do Estado brasileiro, por um atraso do Estado brasileiro em cumprir um dever constitucional. E que só acontece também porque a gente tem os povos indígenas todos os anos e todo momento lutando localmente, fazendo suas lutas, seus enfrentamentos, requerendo esse direito, e essa luta se dá no sentido de efetividade do direito ao território, que, como você mesmo enfatizou, é um direito próprio a existir
própria existência dos próprios povos indígenas está correlacionado diretamente à sua organização social, da forma que planta, a forma que colhe, o que come, a forma como se relaciona com seus filhos, os seus ancestros, com seus antepassados, com seus caciques, ou seja, com a sua forma de vida e organização social. Essa luta e essa efetivação, portanto, ela, não cumprindo seu dever de demarcar seus territórios, esses conflitos ocorrem com mais intensidade. Nesse sentido, várias lideranças indígenas já falaram isso explicitamente em diversos espaços das instituições e também no campo. Agora eu ouço. Volta só um pouquinho na sua fala. Tá. Então, nesse sentido, Ana Paula, contextualizando que existe essa situação atual, o que aconteceu? Esse direito ao território, que já deveria estar demarcado, portanto, ele está em ameaça. Por quê? Porque o Congresso Nacional atualmente, como você mesmo colocou, cada vez mais dentro das etapas do processo legislativo, um projeto de lei que nota, inclusive, o CIMI já se manifestou sobre ele também, mostrando que ele é um retrocesso e ele, na verdade, ao invés de... ele dá uma interpretação completamente negativa para o direito assegurado na nossa Constituição considerada cidadã, que é a Constituição de 88, que ainda nem chegou a se cumprir. Então, ele é restritivo. Por quê? O que acontece? Ele vai trazer, por exemplo, a efetividade, ele vai trazer para dentro do processo de demarcação das terras indígenas um marco de tempo. Qual é o marco de tempo? Ele vai dizer que só vão ser terras indígenas aquelas que estiverem, os povos que estiverem na terra em 1988, quando na data da promulgação da Constituição, em outubro de 88, ou que tivesse comprovadamente alguma forma de reivindicação daquela terra. Bom, isso é um completo equívoco. E a gente tem uma série de equívocos. Desde a forma, ou seja, você vai estar alterando a Constituição por uma norma menor, que isso não poderia acontecer, até mesmo, e é o que eu quero enfatizar, ao próprio conteúdo do que diz a Constituição. É importantíssimo falar que esse território ele é de posse dos povos indígenas. Primeiro, a gente vai estar até limitando um território que é de propriedade da União, vejam só. Segundo, a própria União fazendo essa restrição. Mas, segundo, você vai trazer uma questão temporal ignorando todo o contexto que acontecia no país, de dificuldade de comprovar. Primeiro, porque a gente falou que existia um instituto da tutela. Ou seja, os povos indígenas não podiam, por exemplo, estar litigando dentro do judiciário. Segundo, tem que se comprovar uma palavrinha chamada esbulho. O esbulho é o quê? O processo de reivindicações, seja no judiciário, seja de luta de reivindicação territorial. E eu digo, essa reivindicação territorial, para alguns povos, elas podem estar múltipla, por exemplo, através de rezas, através de permanecer naquele território mesmo expulso, trabalhando, estando no entorno, tentando resgatar. Então, você ignora a forma, por exemplo, organizativa, e você ignora o Instituto da Tutela. Então, assim, ele na prática, uma modificação do que diz o 231, que é esse direito territorial, direito originário da terra, que já vem lá do início do século passado, e que vai expor a próprio direito à existência dos povos indígenas. Então, isso é uma perspectiva. Segundo, esse marco de tempo, essa tese do marco, que a gente chama que é a tese do marco temporal, embora ela não seja tão atual, mas ela vai encontrar amparo inicialmente no judiciário dentro de de um caso que ficou muito conhecido de demarcação de terra indígena no judiciário, que foi o caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. Bom, houve embargos, essa tese, e ela foi até dita que ela se aplicava ao caso concreto, foram editadas inúmeras normas administrativas, ou seja, pareceres técnicos, tentando efetivar no âmbito da administração pública essa tese do marco temporal, e o próprio judiciário, em alguns momentos, decidiu por essa tese. Porém, estava em pauta, até para ser julgado no dia 30,
um julgamento que usa uma palavra de um recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a nossa última corte, a nossa corte maior do Brasil, que ia analisar essa tese, se de fato isso era um precedente, se de fato a Constituição em algum lugar fala isso, embora a gente tenha visto que o artigo 231 que eu li para vocês não falava, né, explicitamente sobre isso, mas compete a interpretação da Constituição ao Supremo Tribunal Federal, essa corte maior, olhar se existia essa questão, dentro de um recurso extraordinário chamado com repercussão geral, que é o caso de uma terra indígena, que a terra indígena Laclanô, se eu não tiver falado errado o nome, que é do povo Xoclen, em Santa Catarina. Bom, esse caso ele seria julgado agora dia 30, e ele também suspendeu o parecer que existia anteriormente, que tentava impor para a administração pública a regra da observância desse marco de tempo. Então, por isso também os povos indígenas estavam aqui em Brasília para também pressionar para que o Supremo Tribunal Federal não reafirme essa tese, que é a tese do marco temporal. Somado a isso, ainda tem outros projetos de leis sobre questão de mineração, denunciando, ou seja, em que o Brasil estaria saindo de uma importantíssima convenção, que é a Convenção 169 da OIT, que assegura direitos muito importantes para o Estado brasileiro, como o direito à consulta livre aos indígenas e a outros povos e comunidades tradicionais. Roberta, a gente vai estar indo para o intervalo. Agora, você ouvinte, fique conosco. No próximo bloco, a gente vai retomar essa questão da Convenção da OIT, porque ela é de extrema importância, muitos licenciamentos ambientais grandes obras dependem desse processo de consulta, e a gente vai explicar um pouquinho como que funciona essa consulta, para trazer uma luz do como ela é importante, né, para respeitar esse direito dos povos indígenas. Nós voltamos na sequência do intervalo com a nossa querida Simone Furquim, trazendo a reflexão sobre o Evangelho. Quem nos acompanha pelas redes sociais, a gente tem agora um intervalo musical exclusivamente, a gente não vai retransmitir os comerciais da Rádio Nova Aliança, e a gente pede a sua atenção, fique conosco, se junte a nós. Hoje nós estamos aqui falando sobre a proteção dos direitos indígenas ao território e o contexto brasileiro atual. Nós vamos também abordar no próximo bloco um pouco de como funciona a cadeia entre o discurso político e a invasão das terras indígenas e a expectativa de regularização dessas invasões posteriormente, porque é tudo isso que está por trás desse diálogo, né, dessa narrativa de tentar fazer com que os povos indígenas não tenham as suas terras demarcadas. Então, eu peço a você, ouvinte, que fique conosco, nós já vamos, é uma leve pausa, daqui a mais uma etapa do nosso programa de Justiça e Paz deste sábado. Um grande abraço. Para que não deixem nem terras indígenas, nem unidade de conservação, como chagas cancerígenas, pelas feridas da mineração e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já. Olá, ouvinte. Demarcação Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer. Quem quer tomar-lhe tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem, chamando-os de selvagens se reagem,
e de não índios se nem fingem reação. A violência e a violação de seus direitos de Humaitá ao Jaraguá. Demarcação já, demarcação já. Pois índio pode ter iPad freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio, nem de querer e ter na sua aldeia. Cuia, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação já. Para que um indígena não seja indigente, um alcoólatra, um escravo, um exilado, ou acampado à beira de uma estrada, ou confinado e no final um suicida, já velho ou jovem, ou pior, piar. Demarcação já, demarcação já. Por nós não vermos como natural a sua morte sociocultural, em outros termos, por nos condoermos e termos como belo e absoluto seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná. Demarcação já, demarcação já. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho de hoje é João, capítulo 20, 24 a 29. Tomé, um dos discípulos de Jesus, não acreditava no anúncio da ressurreição. Ele precisava ver os sinais nas mãos e no lado para crer que Jesus ressuscitou. Para Jesus, o mais importante do que acreditar na ressurreição é ser fiel ao projeto de Deus, é anunciar e viver este projeto na prática. Por isso, Jesus vai dizer a Tomé: não sejas incrédulo, Tomé, mas seja fiel. Essa passagem do Evangelho é uma provocação a refletirmos sobre a nossa fé. Segundo Jesus, fé e fidelidade têm o mesmo sentido. Ter fé é ser fiel ao compromisso do Evangelho, pois o cristão, ele é testemunha viva do seu anúncio. E o que Jesus viveu e anunciou foi o amor ao próximo. A fé consegue enxergar para além das aparências dos sinais materiais, é enxergar com o coração. Por isso Jesus vai dizer: bem-aventurados os que creram sem terem visto. A fé em Jesus consegue perceber os sinais de Jesus na nossa vida, na vida do pobre, do marginalizado, do excluído, do que hoje sofre discriminação e injustiça. A fé em Jesus nos sensibiliza a ouvir o grito dos excluídos por terra, por trabalho e teto. Hoje nossos irmãos e irmãs indígenas gritam pela Mãe Terra, e o grito que evocam deve ser nosso lema. A luta pela Mãe Terra é mãe de toda luta. Sua luta se reflete hoje nos acampamentos aqui em Brasília. Estão passando frio e tantas necessidades para que o direito e a justiça corram como um rio caudaloso. Por outro lado, temos uma maioria no Congresso Nacional que professa uma fé cristã. Será que eles são fiéis ao Evangelho quando decidem por leis que reduzem as terras indígenas? Será que eles são fiéis ao Evangelho quando afrouxam a fiscalização e criam decretos de destruição de nossas matas, nossas florestas? Diante de tantas injustiças sociais contra a terra e contra os indígenas, precisamos continuar gritando, pois a luta é de todos nós para construir aqui o reino de Deus e para poder contemplar com alegria a sua criação. Contemplar e exclamar, assim como Tomé exclamou ao ver Jesus: meu Senhor e meu Deus. Pois guaranis e macuxis e pataxós 3, estão 2, em 1, nós gravando. e somos nós, pois índio é nós, é quem dentro de nós a gente traz, aliás, de Caiapó
Kiowas. Olá, ouvintes da Rádio Nova Aliança, nós voltamos com a Simone Furquim, que fará a nossa reflexão do nosso Evangelho. Nós agradecemos agora esse período que você está conosco, e, como sempre, a Simone traz uma reflexão muito sensível e muito conectada com esses tempos atuais que vamos vivendo e com os desafios que o cristão enfrenta nessas decisões cotidianas. No tema da nossa semana, nós estamos falando do direito de território aos indígenas. Eu continuo aqui com a Roberta, que é doutora pela UNB em Direito, é pesquisadora do direito achado na rua, e ela vem demonstrando como esse processo de reconhecimento dos indígenas como capazes legalmente, depois também essa questão muito anterior à Constituição de 88, como ela colocou, em 1934, já era reconhecido o direito dos indígenas aos seus territórios, e como agora esse direito vem sendo ameaçado. Todos os direitos indígenas são conquistados a partir de muita luta, a partir de muita demanda e resistência dos indígenas aos processos que vão contra os seus meios de vida. E é importante a gente falar qual a correlação que existe entre esse processo de invasão das terras indígenas ou de não demarcação das terras indígenas e os processos de ocupação por outras atividades. As terras indígenas são terras da União, ou seja, são terras do Estado brasileiro, e quando elas são demarcadas como indígenas, elas se transformam em espaços reservados para usufruto exclusivo dos indígenas. Esse processo de demarcação, ele envolve conflitos de interesses com pessoas, por exemplo, que querem ocupar essas terras para fins produtivos da maneira convencional, ou ocupar com cidades, ou ocupar com atividades rurais, tradicionais, mas que, de toda forma, querem retirar os indígenas dos seus espaços para depois garantir que essa ocupação seja feita. Em terras amazônicas, existe um problema do garimpo, porque essas terras indígenas, muitas vezes, no seu subsolo, têm reservas de ouro, prata e, às vezes, diamante também, menos comum, mas também existe, então, minérios de interesse, e as terras sofrem constantes invasões de garimpeiros que entram em confronto com os indígenas e tentam fazer esse garimpo ilegal, porque é um garimpo ilegal. Agora, como funciona a narrativa de que essa invasão ela vai ser reconhecida depois? Isso é que eu acho que é importante a gente falar. Se as pessoas não tiverem a expectativa de que essa invasão e essa usurpação da terra ela seja reconhecida, as pessoas não vão fazer esse esforço para invadir as terras indígenas, tá? Então, a gente está pensando agora em como esse contexto de discussão, se os indígenas têm direito ou não à terra, porque é isso que é colocado por trás, nos bastidores, isso que significa esse questionamento legal, como que isso afeta o conflito pela terra nas comunidades indígenas, que a gente sabe que sofrem com uma extrema violência dessas ações, né, dessas ações de pessoas que querem tomar posse dessas terras. Então, Roberta, explica para a gente como que pode funcionar esse processo e qual é a resistência também dos indígenas, né? Como que eles encontraram mecanismos, depois de serem considerados capazes pela justiça brasileira, pela Constituição de 88, para tentar lutar pela sua terra. Ana Paula, mas tu queres que eu fale da luta social? Assim, só me desconectei um pouco assim da... Eu acho que você fala tão bem sobre as coisas, você tem liberdade, vai em frente, querida, conte para mim o que você quer falar, pode ir em frente. Posso. Não, eu queria saber se a pergunta estava mais correlacionada a parte jurídica ou a parte social? Isso, eu acho que as duas coisas estão envolvidas, né? Mas, assim, eu vejo que você tem uma ampla experiência com os indígenas e acho que você pode falar para a gente um panorama geral, porque, mesmo em termos jurídicos, eu acho importante as pessoas conhecerem, em termos sociais também, a gente tem feito programas muito ricos nesse sentido.
que tem trazido uma informação que as pessoas não têm acesso, né? Às vezes, muitas vezes, as pessoas passaram por aquela experiência no colégio, que você comemora o Dia do Índio, eu falo isso, né? A pessoa colocava lá o aluno, a criancinha vestida de índio, todo mundo acha fofinho, não acha fofinho? Botar vestido de índio, pintar o rostinho e tudo mais, mas o sentido fundamental do respeito à organização social indígena muitas vezes não existia. Então, há uma distorção, mesmo que a gente possa discutir em relação a social ou jurídica, eu acho importante a gente trazer essa informação de qualidade que traga uma nova percepção a respeito dessas lutas indígenas na defesa dos seus territórios, né? Aquele mito do bom selvagem, a gente rompeu um pouco com isso, mostrando que existiu sempre uma história de muita luta e demanda por direitos e que eles muito lentamente foram se consolidando no Brasil. Entendi. Não, porque eu fiquei em dúvida se tu estavas, qual a direção que tu gostarias que fosse dado da pergunta, né, da resposta. Bom, eu acho que, primeiro, eu vou falar, como tu falaste no início do programa, eu sou pesquisadora do direito achado na rua, então não existe, para mim, também falar em direito sem falar em luta. Acho que esse é o primeiro pressuposto. Apesar da minha pergunta ter sido isso, era mais para, considerando o tempo que a gente tem de fala, né, e o tempo do programa, qual era a ênfase, mas acho que é bem importante a gente ter sempre perspectiva que direito é sendo. Então, o que significa isso? Significa que ele é sendo luta, ele é sendo construído, ele é um processo de reivindicação. Então, então é só situando por que eu perguntei na luta. Eu acho que, então, partindo desse pressuposto já, né, que tu colocaste da Constituição de 88, dessa tentativa de retirada de direitos com o projeto de lei e também correlacionando com esses outros projetos de licenciamento ambiental que tem sido flexibilizado, que tem pensado em regularizar essa extração de minério dentro dos territórios indígenas, seja por garimpo, seja por grandes empresas de mineração, porque, né, quando a gente fala de extração, a gente não está falando só daquele garimpeiro, aquela coisa pequena, a gente está falando de minério, a gente está falando de grandes empresas, não é só a extração, não é só, que já não é só, que gera um impacto enorme o minério, né, a mineração em si. Mas essas grandes empresas, a gente está falando de toda uma estrutura logística de exportação, de estradas multimodais, ou seja, a gente está falando de uma chegada de uma infraestrutura, entre aspas, não está negando também questões, mas que vão pôr múltiplos impactos dentro desse território. Então, quando a gente fala, é importante também considerar esse lado, que vai ser a construção de coisas que vai levar não só a um impacto, é o que a gente chama de impactos sinergéticos, ou seja, um em cima do outro, um impondo ao outro. E esses impactos, eles são o meio ambiente, mas eles são também sobre a cultura e o modo de vida dos povos indígenas e tradicionais. E a gente tem múltiplos exemplos, né, na Amazônia. O mais recente, e que a gente teve um processo longo de luta e resistência, eu vou citar aqui, uma hidrelétrica, que é Belo Monte. A chegada da hidrelétrica de Belo Monte, ela simplesmente levou a uma completa ruptura das relações sociais tradicionais nas aldeias, a violência, a imposição de formas de vida de alimentares, porque você tem uma ruptura ambiental, formas de produção de alimento, você tem uma presença no entorno tão massiva de não indígenas, que levou, por exemplo, a violências sexuais. Então, você tem assim, ao aumento do alcoolismo e outros usos de droga, porque você vai ter a presença intensa e permanente de não indígenas, né? Então, assim, além das violências ao meio ambiente, você tem também isso. A gente está falando de uma hidrelétrica que, depois da construção,
além de alterar completamente o meio ambiente permanentemente, mas você tem pelo menos a diminuição do trânsito de pessoas, em tese. Pelo menos, mas na mineração isso se dá de uma forma contínua. Então, ainda se agrava, porque essa permanência, ela não que seja pouca da hidrelétrica, ela não é tão pouca, mas ela tem uma certa diferença entre o período de construção e o período de funcionamento. Mas a questão da mineração, não, né? Você tem, com certeza, uma situação que se agrava e como é a construção, como é a hidrelétrica e que permanentemente tem. Então, você tem que considerar isso. O garimpo é terrível, mas a chegada dessas grandes mineração também. Então, eu acho que a pergunta também... Então, assim, além dessas formas de luta, e voltando, é que essa luta ela também está na garantia da terra. A garantia da terra, a gente está falando da manutenção da posse indígena e nos seus... na natureza, né? E da natureza, desses, como fala até a Constituição, desses recursos ambientais que são essenciais e fundamentais para a forma de vida dos povos indígenas. Eu acho que hoje, assim, eu quero ressaltar duas questões. A primeira é que o movimento indígena ele é um movimento que, claro, que não nasce agora, acho que as formas de resistência elas estão lá desde 1500, né? E ele vem se reinventando e resistindo há 521 anos. Isso é a primeira ponderação, porque eu acho que é sempre bom lembrar. Então, assim, a gente tem a normativa porque a gente tem luta, a gente tem a efetividade da norma também porque tem luta. Então, isso é uma questão. E eu acho que, assim, cada hora, e sempre se reinventando e inventando. Então, se você tem hoje a presença de indígenas dentro do Congresso Nacional, já tinha tido um indígena eleito, né, o Mário Juruna, e agora a gente tem a Joênia Wapichana. Você tem a assessoria jurídica, comunicadores indígenas, você tem uma série e apoiadores que estão fazendo múltiplas lutas, além da luta de movimentos de vindas a Brasília. Eu acho que quando eu falei daquela frase, da nota publicada do coordenador executivo da PIB, que ele disse que eles botaram a vida, porque a vida é isso, né? Território é vida. Então, mesmo num período pandêmico de tantos riscos, você vem a Brasília protestar. Agora, é muito importante também trazer que a articulação dos povos indígenas ressaltou que todos os indígenas que vieram estavam vacinados. Então, isso é um processo, né, como foi também processo de uma luta judicial que assegurou que os indígenas fossem prioritários na vacinação, por ser reconhecida a sua vulnerabilidade na questão epidemiológica, ou seja, a disposição ao vírus, foi assegurados a eles depois, não foi um ato de reconhecimento também espontâneo, foi processo de luta e resistência que fez com que fossem vacinados e por isso também estivessem aqui, respeitando ainda o uso de máscara, de lavar as mãos e de distanciamento. Então, isso é muito importante colocar. Acho que essa questão dessa luta. Agora, acho que também é importante colocar, além desse processo de luta, né, que essa questão da mineração eu quero retornar. O licenciamento ambiental, e fazendo uma conexão com o último ponto que a gente falou antes do intervalo, que é a questão da consulta. Então, assim, existe a Convenção 69, é uma convenção que ela foi assinada e reconhecida pelo Estado brasileiro, e quando o Brasil assina e ratifica, é o termo que está lá, a convenção, ou seja, o Congresso Nacional confirma, você está dizendo que aquela lei, aquela norma que está naquela, se transforma em lei. Isso se transforma, portanto, um direito a ser exigido e exercido por todos aqueles que estão dentro das hipóteses que está discorrida a lei. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma alteração legal, aí a gente está falando, por exemplo, vai se regularizar agora a terra dessa forma para os indígenas, que é como está dizendo lá, é o marco de tempo, lá no projeto de lei 490. Ou vai dizer que agora vai ter garimpo e mineração dentro de terra indígena. Outro projeto de lei. Vamos também legalizar as terras de acordo com o famoso projeto chamado, né, de regularização fundiária, projeto da grilagem. Então, tudo isso está versando sobre os interesses
que afetam, no sentido, as terras indígenas. Se afeta os direitos territoriais indígenas, os povos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais têm o direito de ser o quê? Consultado. O que é esse direito de ser consultado? É um direito que foi assegurado nessa Convenção 69 de os povos indígenas serem ouvidos e darem de acordo com outras normas também, deliberarem sobre o quê? Sobre projetos de lei ou medidas administrativas que os atinjam. Eles sempre teriam que ser consultados. E como seria essa consulta? Seria prévia, ou seja, antes de aprovado. Livre, ou seja, sem pressão externa, considerando sua forma de vida tradicional. Informado, o que é informada? Para ser informada para os povos indígenas, tem que respeitar suas línguas tradicionais, que inclusive está lá na Convenção, lá na 1231, também dizendo que a língua tem que ser respeitada, tem que ser na sua língua, no seu tempo, de uma forma que se compreenda, livre de pressão, livre, prévia, informada e culturalmente adequada, ou seja, respeitar essa organização cultural, essa forma de pensar e deliberar sobre um fato, como também está lá no artigo 231. Então, a Convenção 69, ela de alguma forma também dialoga, ou de alguma forma não, ela diretamente dialoga com o que está dizendo a 231. Ela está ali em consonância. Então, o que é importante dizer também, eu acho, é dizer assim, e por que esse monte de lei está ali, assim, eles existem, né? Eu acho que é muito importante colocar, Ana Paula, é que esse conjunto de lei que tem toda essa resistência que está aqui agora, e que é preciso pensar também que não é só as leis, né? O movimento indígena, ele tá denunciando, ele está apontando que todos os órgãos do poder, o executivo, o legislativo e o judiciário, estão aplicando essa norma, essa convenção, esse marco de tempo que viola, ou propõe uma lei, ou não executa a lei, ou tem que deliberar sobre esse tema. Então, todos os poderes estão hoje precisando reconhecer e aplicar os direitos dos povos indígenas, a existência dos povos indígenas, os direitos sobre a terra dos povos indígenas. E, além disso, eu acho que a gente também tem que pensar que portanto, que esse levante pela terra, ele é parte desse processo histórico de luta. Ele é mais uma etapa de luta que os povos indígenas estão tendo que travar desde 1500, e ele é parte de uma estratégia maior, né, que eu acho que é o quê? Porque quando a Constituição Federal deu a posse permanente para os povos indígenas sobre os territórios, e a gente não está falando só da terra física, a gente está falando também dos bens ambientais que compõem esse território, ela alienou, ou seja, ela afastou a exploração econômica dentro da lógica do capitalismo, que os não indígenas estão acostumados a desenvolver dentro dos territórios. Ou seja, a terra ela não é para especulação imobiliária. A terra ela é a relação de existências desses povos. E daí a importância de se reconhecer a tradicionalidade, a forma de organização cultural, ou seja, como se organiza para produzir o que se alimenta, como se alimenta. Então, é por isso que esse olhar sobre o território indígena e a vontade tão grande de modificar, porque você tem ali um reconhecimento que o desenvolvimento, as formas produtivas, até usando um termo que diz lá na Constituição, as atividades produtivas, é uma atividade produtiva que atende à tradicionalidade. Ou seja, a forma de organização cultural, a forma de habitar, a forma de respeitar o outro, a forma de produzir suas crenças, línguas, etc. Então, é isso que coloca tão em xeque o 231, por isso ele é tão visado, por isso ele está sendo tão atentado. E eu acho que é isso. Quando eu te perguntei se é o jurídico ou se é o social, não é que essas coisas estão longe uma da outra, não. Ao contrário, elas estão intrinsecamente ligadas. Mas é para ressaltar, só existe direito porque existe luta social nas ruas, nos rios, nos territórios, como diz o professor José Geraldo de Souza Júnior.
Olha, Roberta, foi maravilhoso esse nosso papo. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, minha gente. Eu hoje conversei com Roberta Manajás, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisadora do Direito Achado na Rua, que trouxe para a gente uma super interessante, uma bela perspectiva a respeito das lutas dos povos indígenas pelo seu território, pelos seus direitos, ao longo desses 521 anos. Nós agradecemos a você que nos ouve por estar aqui conosco. Roberto, nosso tempo está enxutíssimo, é um beijinho e tchau. Qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes? Eu quero agradecer a escuta, a Ana Paula, e ao diálogo, e dizer que acho que é um momento muito importante de a gente unir forças pela luta pelo direito aos territórios tradicionais, no campo e na cidade. É verdade, isso é tão verdade que os nossos irmãos indígenas precisam de ajuda e de doações. Tem vários grupos mobilizados no WhatsApp. Você que quer doar também pode procurar a Comissão Justiça e Paz, que nós estamos disponíveis e estamos organizando doações para o acampamento do Levante pela Terra. Muito obrigada, Roberta. Muito obrigada a você, ouvinte. Nós nos despedimos nesse sábado. Fiquem com Deus, recebam o nosso abraço e até o sábado que vem, com mais um programa de Justiça e Paz. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação seu povo já. E sobre a humanidade, Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, corrige o mundo da expansão agrícola, induz ao indicídio, vive o povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Já que tem bem mais latifúndio em desmesura que terra indígena pelo país afora, e já que o latifúndio é só monocultura, mas a TI é polifauna e pluriflora. Demarcação já, demarcação já. Tratoriza, motosserra transgeniza, e o outro endeusa e diviniza a natureza. O índio a ama por sagrada que ela é, e o ruralista pela grana que ela dá. Demarcação já, demarcação já. já que por retrospecto, só o autóctone mantém compacto e muito intacto, e não impacta, e não infecta, e se conecta, e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Demarcação já, demarcação já. Pra que não deixem nem terras indígenas, nem unidades de conservação, abertas como chagas cancerígenas pelas feridas da mineração, e de hidrelétricas no ventre da Amazônia, em Rondônia, no Pará. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual o negro homossexual, o índio é tudo que não presta como quer.
Quem quer tomar de tudo que lhe resta, seu território, herança do ancestral. E joga o que ele quer, o que é dele já. Demarcação tá, demarcação já. Pro índio ter aplicação do estatuto, que linde o seu rincão com um reduto e blinde-o contra o branco mau e bruto que lhe roubou aquilo que era seu, tal como aconteceu do Pampa ao Amapá. Demarcação lá, demarcação já. Já que é assim que certos brancos agem,